caçador, começando totalmente do zero. Comecei só com uma bolsa de sobrevivência. No modo caçador, os predadores são mais fortes e mais rápidos. Aqui, até o vento é o seu inimigo. Acertar os órgãos vitais é a diferença entre a vida e a morte. O clima está mais perigoso do que nunca. Se eu não caçar animais para craftar roupas imediatamente, morro antes de amanhecer. Minha missão: caçar todos os animais míticos, criaturas lendárias que só aparecem no lugar, na hora e no clima certo. O modo caçador é quase impossível, mas se eu quiser o título de caçador lendário, vou ter que sobreviver, custe o que custar. O maior desafio da minha vida começa agora. Desde que a minha jornada começou, o preço da sobrevivência só aumentou. Enfrentei inimigos muito perigosos e por pouco eu não perdi a vida. Entreguei os bandidos para o xerife e com a grana comprei uma carroça e madeira suficiente para construir minha cabana de caça isolada no coração da floresta selvagem. Mas a jornada de um caçador lendário é mais cruel do que eu imaginava. O dia amanheceu e agora que eu tenho a minha casa própria, preciso arranjar emprego para recuperar o meu investimento. Fiquei sabendo que tem uma grande fazenda aqui perto e o dono está precisando de um caçador profissional para proteger as suas terras. Esse serviço é um pouco perigoso, mas paga muito bem. Só que antes de ir para a fazenda, eu decidi procurar os rastros do urso lendário. Enquanto ele estiver por aqui, eu corro sério perigo. Até que eu encontrei uma cabana no meio do nada. O lugar parece abandonado, mas alguma coisa me diz que tem algo muito bizarro ali dentro. E as minhas suspeitas estavam certas. Houve uma briga violenta aqui dentro. Não parece ter sido um assalto, porque não encontrei arma de fogo no local. Um ataque de animal selvagem também está descartado. Acho que foi uma briga de família. Consegui pegar alguns suprimentos e voltei pro rastro do urso lendário. Mas dessa vez eu tive uma grande ideia. Vou caçar algum animal e usar a carcaça como isca para atrair o urso. O problema é que isso pode atrair muitos predadores na região. Por isso eu preciso de um local para ficar de tocaia. E pouco tempo depois eu encontrei o lugar perfeito. Avistei alguns animais do outro lado do rio. Então eu decidi atravessar sem fazer barulho para não espantar os animais. Só que a água a essa hora da manhã está muito gelada. Por sorte, a minha temperatura corporal ficou estável e ao longe avistei um herbívoro de pequeno porte. O problema é que o vento está para o leste, levando o meu cheiro diretamente na direção do animal. Por isso, a única forma que eu tenho de me aproximar é rastejando pelo chão. Um tiro no pescoço devia ter sido fatal, mas acho que eu estava muito longe. Isso provavelmente estragou a pele e reduziu a quantidade de carne que eu posso aproveitar. Como o meu objetivo é ter apenas a carcaça para atrair o urso, isso não vai ser problema. Esse é um veado de cauda branca, um animal leve de aproximadamente 45 quilos. Mas carregar esse peso atravessando a água foi um grande erro. Por sorte, eu consegui atravessar o rio. Às vezes, um simples erro pode custar muito caro. Agora é só esfolar o animal e torcer para o urso aparecer. Mas quando eu fui subir a montanha, não deu muito certo. Parece que eu vou ter que encontrar outro lugar para ficar de tocaia. Poucos minutos depois, eu achei um lugar que parece bom. Daqui de cima é possível enxergar todo o meu território. O tempo vai passando e as aves começam a se alimentar da carcaça do animal. Mas até agora, nada do urso aparecer. Algumas horas se passaram e comecei a ficar com muita fome.
Muitos animais já se alimentaram da carcaça. Infelizmente, parece que o meu plano não deu muito certo. Mas quando eu estava voltando para a cabana, avistei um animal gigantesco. Eu estou mais ou menos a uns 100 metros de distância, e mesmo de tão longe, o animal parece grande. Só que a região está cheia de animais, e infelizmente eu perdi ele de vista. Mas eu estou com fome e preciso de mais reserva de carne. Continuei no rastro do animal gigante, subi numa rocha para poder enxergar melhor, quando finalmente eu avistei ele. Mas dessa distância é impossível fazer um abate limpo. Para piorar, o vento continua para o leste. Caçar esse animal não vai ser nada fácil. Consegui dar a volta sem fazer barulho e achei uma boa posição para o disparo. Esse animal é um uapti macho gigantesco. Para eu conseguir fazer um abate limpo, vou precisar rastejar o mais perto possível. Só que se eu chegar perto demais, já era. Ele se mexeu no último segundo, e o tiro que era para pegar no cérebro pegou na galhada, e o resultado foi o pior possível. Então eu fui obrigado a finalizar o animal com outro tiro, piorando ainda mais a pele. Até agora, esse foi o maior herbívoro que eu já cacei, pesando 350 quilos. É uma pena não poder aproveitar toda a sua carne, mas pelo menos fome eu não vou passar. Algumas horas se passaram e essa caçada me fez perder a noção do tempo. Ficar o dia todo sem comer me deixou muito fraco. O dia já está quase acabando, então eu fiz uma fogueira e comi uma deliciosa carne de uapti. A noite já está quase chegando, então eu recolhi os cavalos para ficar no pasto perto da cabana. Mas antes de ir dormir, eu decidi verificar se o urso não foi comer a carcaça. E infelizmente ele não apareceu. Então chegou a hora de dormir, porque hoje foi um dia muito cansativo. Mas de repente eu escuto sons de lobos na floresta. Eu achei que eles estavam atacando alguém na estrada, só que eu não sabia que eles tinham cercado a minha cabana. Hey there. Hey, back off! Stay back! Um minuto atrás eu estava deitado e agora a minha vida corre sério perigo. É uma alcateia com 3 lobos alfa. Get away from me! E para piorar ainda mais, eu tô com pouca munição. Eu esperei e esperei até eles desistirem de mim. Mas quando uma alcateia de lobo alfa decide te atacar, não tem jeito. Foi aí que eu decidi assustar eles. Mas a situação ficou ainda pior. Eles não têm medo de nada. Eu nunca tinha visto uma alcateia tão violenta. A minha única chance é acertar um tiro certeiro em cada um deles. Agora só falta o último lobo. Eu achei que ele ia fugir, mas continua querendo me pegar a todo custo. O problema é que eu não estou conseguindo enxergar ele, então sou obrigado a descer e me arriscar.
Foi quando eu percebi que ele tinha entrado dentro da cabana. E agora é tudo ou nada. Eu nunca tinha passado por isso em toda a minha vida. Por um momento eu achei que eu não ia sobreviver. Apenas 2 mordidas já foram o suficiente para me machucar. Vou aproveitar o pouco de energia que ainda me resta para esfolar os lobos. Se eu não fizer isso agora, amanhã a carne vai apodrecer. Mas eu não posso deixar essas carcaças aqui, senão eu vou atrair o urso direto para minha casa. Mas parece que a alcateia não estava completa. Um último lobo sobreviveu e vai querer vingança. E isso não seria nada bom. Então eu tive a ideia de levar as carcaças para o local da minha armadilha. Quem sabe amanhã o urso apareça para comer. Mas uma coisa é certa, para sobreviver eu vou ser obrigado a cercar toda a minha cabana. E para isso eu vou precisar de muito dinheiro. Amanhã vou na fazenda começar o meu primeiro dia de trabalho. Agora é descansar e torcer para eu acordar melhor. Acordei tão cedo que parece que eu nem dormi direito. O ataque dos lobos me deixou acabado. Para piorar ainda mais, a essa hora da manhã é muito frio. Então eu me esquentei um pouco na fogueira. Mas o bom de acordar cedo é que é essa hora que os ursos gostam de pescar. Mas estou começando a achar que ele pesca em outra parte do rio. Bom, agora eu não tenho tempo para isso. Preciso me preparar para o meu primeiro dia de trabalho. Só que eu lembrei que ainda tem carcaça do uapiti gigante que eu cacei ontem. Aproveitei para pegar uma ave para o meu café da manhã. Parece que um animal grande se alimentou da carcaça essa noite. Vou depenar e esfolar a ave e fazer o meu café da manhã. Alimentei os animais e decidi levar a mula, porque ela tem mais resistência para puxar a carroça. Vou passar primeiro na cidade para vender as mercadorias da caça de ontem. E depois eu vou para o meu primeiro dia de trabalho na fazenda. Agora é pé na estrada. Chegou a nova Plenitude roupa íntima descartável. Melhor do que antes, como você. Que sorte de ter essa vida que eu tenho. A gente precisa conversar sobre uma coisa séria com você. Vamos nos... Chegando em Valentine, eu vendi toda a mercadoria. Depois passei no armazém da cidade para comprar legumes para os cavalos. E com o dinheiro que sobrou, vou finalmente comprar meu uniforme de trabalho. Agora só falta comprar munição e um revólver. Estou pronto para começar o meu trabalho na fazenda. Alimentei a mula e enfim começamos a nossa viagem. Algumas horas se passaram e finalmente chegamos.
A fazenda é gigante e cheia de animais. Acho que eu vou ter muito trabalho por aqui. Mas antes vou procurar um lugar próximo para montar um acampamento improvisado.